Está no ar mais um Com o Brasil Debate. Eu queria saudar você, prezadíssimo telespectador, que participa de um dos principais debates do cenário político atual. Estamos agora na sua casa, através do canal 28 da Oi TV e também o 28 da Sky. Quem acompanha a nossa programação na capital de São Paulo, acompanha através dos canais 11 da NET e 10 da Vivo TV, com transmissão simultânea pelo CNU, o canal Universitário de São Paulo. Eu queria aproveitar a oportunidade já para saudar o doutor Francisco Cabreira, advogado, que está comigo aqui neste programa. Uma alegria, uma honra recebê-lo. Obrigado, presidente. É uma honra estar aqui, uma honra com todos os parceiros aqui, companheiros de mesa. Vamos abrilhantar o programa aqui. Muito obrigado e um abraço a todo telespectador. Quero também saudar Maurício Pestana, jornalista, que na cidade de São Paulo já foi secretário municipal da Igualdade Racial no governo Haddad. Obrigado, presidente. Deixa eu mostrar a revista, Vou fazer o merchan. Olha aqui, ó. Quem é que não conhece aqui a revista Raça? É uma dos principais títulos que fala sobre os afrodescendentes. E está aqui cada vez mais pujante a revista Raça, né? É verdade. Antes de mais nada, quero agradecer. Boa noite para os telespectadores. É uma honra estar aqui nesse programa. E vamos tocar aí, que tem muitas notícias pela frente, né? Não, eu estou aqui esperando o jornal chegar, mas eu queria até dizer o seguinte, inclusive a revista Raça agora é programa de televisão. É o Raça na TV, que já vamos fazer 2 anos agora, né? E graças, é claro, ao incentivo aqui do presidente Fernando, que falou, vamos colocar esse programa no ar e agora já vamos fazer 2 anos. Aí. Muito Começamos obrigado. ali na TV Guarulhos. E deixa eu saudar também Tony Signoretti, que é o presidente do Conseg Pirituba, também colega nosso da casa, jornalista do Com Brasil. E você? É isso aí, Fernando. Boa noite você que está nosso telespectador. Tá aí o jornal chegando, Fernando, aí, tá vendo? E já vamos ter notícias, aí que Seu bom. diretor trouxe. Mas... diretor, o senhor podia ter trazido uma moça bonita para trazer o jornal, né? Como a Natiara Azevedo. Não, aí não adianta. Eu agradeço pelo convite e estamos aí para mais um debate essa noite, levando a melhor notícia e o melhor debate para você com o Brasil, Sky 28, Oi 28 também. Ok, olha, tem aqui muitas notícias aqui. Inclusive tem a notícia alvissareira daquela história do sujeito da FAB lá que foi pego com cocaína em Sevilha. Então vou fazer o registro da notícia, vou ouvir a opinião de vocês e na sequência vou buscar inclusive notícias que não estão ainda nos jornais, mas já estão na internet, como o bloqueio de 78 milhões de reais do Lula. A defesa diz que ele não tem patrimônio sequer próximo a isso. E aí temos que definir o que é verdade, o que é fake news. Eu vou começar com a notícia da Folha que diz: sargento preso com 39 quilos de cocaína constrange Planalto. Detido na Espanha, militar auxiliava a comitiva de Bolsonaro. Caso põe em xeque aparato de segurança do presidente. Em um caso que gerou constrangimento internacional para o Palácio Planalto e as Forças Armadas, o segundo sargento da Aeronáutica, Manuel Silva Rodrigues, de 38 anos, foi preso na terça, em Sevilha, na Espanha, com 39 quilos de cocaína em uma mala. Ele integrava a equipe que dá suporte à comitiva do presidente Bolsonaro do PSL em sua viagem para a cúpula do G20 no Japão. Eu vou começar ouvindo Maurício Pestana a respeito do tema. Maurício, a palavra é sua. Lamentável, né? Lamentável, e eu acho que como nós, todos os dias, nós estamos ouvindo tantas notícias ruins a respeito do Brasil, talvez a gente não tenha dimensão do tamanho que uma notícia dessa, o estrago que essa notícia faz de forma global. Porque simplesmente o avião presidencial, né? Ou seja, é o local que deveria ser um dos locais mais seguros do país, ou mais seguro, que é o avião que dá, e mesmo sendo o avião que dava suporte ao avião do presidente Bolsonaro. Então eu acho que isso ainda vai render muito, né? E eu espero que o Exército Brasileiro esteja, enfim, pensando firmemente no que fazer depois disso. Jornalista É um caso muito sério realmente, mas eu vou falar uma coisa para vocês. O presidente viajou um dia depois. Este avião já tinha decolado e já estava lá. Então é muito importante a gente citar isso.
né? Porque estão colocando o nome do presidente em Como se eles cash. estivessem juntos aí no meu avião, Exatamente. ele não estava. E ele não estava. Esse avião já tinha saído antes e o presidente foi um dia depois. Então, claro, o nome do Brasil hoje está sendo falado lá fora negativamente, realmente, mas o bom é que o presidente Bolsonaro, nesse momento, pediu todas as providências e que seja rigoroso realmente, que seja tratado com rigor esse sargento. Ele vai pagar pelo que ele fez realmente. Agora, colocou em cash o quê? O nome do Brasil. Eu acho que principalmente, Fernando, o que se coloca em cash aí é a segurança de um presidente de um país e levando o nosso nome, Brasil, para fora, e isso acontecer. Então, na mídia internacional, não ficamos bem vistos. Estamos mal vistos nesse momento. Mais uma Mas é vez. algo que será corrigido com certeza. Doutor Francisco Cabreira, a sua opinião a respeito do tema? Olha, minha opinião é muito favorável a que a mesa colocou, e o bom debate começa o seguinte. Primeiro, sem advocacia e sem imprensa livre, nós não fazemos e não fortalecemos a democracia. E com a grata surpresa de cada um lembrou aquilo que nós estamos em jogo. Concordamos aqui, acredito que os quatro, que o Brasil ficou negativamente marcado lá fora. Mas um ato isolado e internamente, nós temos que primeiro hoje ver as notícias, que essa notícia lida agora pelo presidente, ela não está bem colocada, para a gente ser, no mínimo, bem educado com o jornal. Por quê? Primeiro, o sargento é da aeronáutica. Segundo, um militar das Forças Armadas que comete um erro desse, jamais vai arranhar o papel das nossas Forças Armadas. Muito menos o presidente atual, que, como bem lembrou o colega, nem estava. Esse avião não era o número 1. Esse avião é um avião usado por todos os presidentes como número 2, para ele fazer uma escala de emergência. E também não vai arranhar a presidente Dilma e o presidente Temer, que também esse senhor traficante em tese. E também quero deixar bem claro, mesmo na Espanha deve ser oferecido a ele o contraditório ampla defesa, seja civil ou seja militar. Por quê? Nós precisamos agora saber quem está junto. O mais importante história é essa, né? Esses 39 quilos, e acho que os colegas não vão lembrar, mas eu me lembro muito bem do delegado da Polícia Federal, que há 20 anos desmontou uma quadrilha de aeronáutica com os mesmos 39 quilos. O que me incomoda é saber, não é coincidência, se isso não vem ocorrendo há 20 anos. E agora, por uma fatalidade ou não, daqui a pouco a gente vai saber, se esse militar foi preso. Então, ele primeiro denigre a imagem dele e da família dele. Nós brasileiros não. Nós estamos cansados de passar por isso e nós temos que dar nome aos fatos. Quem cometeu esse ilícito é um elemento. Então nós não podemos julgar nunca um advogado, um jornalista, ou um militar, ou um civil por aquele ato. As classes zelosas, elas não estão em xeque aqui. O que está em xeque é o seguinte, se fosse o presidente da República atual, tanto faz se fosse com o Temer ou com a Dilma, demitiria todos da equipe. Porque, como bem lembrado o colega ali, um cara que trafica ali dentro podia colocar uma bomba. Então, a segurança da família, dos ministros, sejam eles de Dilma, de Temer, ou de Lula, ou de Bolsonaro, Chefe de Estado, de quem estivesse lá. É isso que eu acho que nós temos que lamentar. Às vezes, nós sabemos aqui, perseguem assessores porque não foi nomeado, porque tem isso, tem aquilo. E agora? O que falar de uma pessoa que está trabalhando lá há tempos? Então, ora, quem carrega, 39 quilos sem sequer camuflar, sabia muito bem o que está fazendo. Então nós queremos aí, e só lembrando para vocês que não é o caso, mas como o Adélio não é um lobo solitário. Nós não somos incautos e muito menos mercenários. Pergunta ao Nós senhor até que queremos saber... infelizmente- Malcateia por trás do lobo. Exatamente. com certeza. Então, O senhor Raul Jugman, da época do PPS, do PCdoB, porque eu gosto de dar nome, antigo PCdoB, saiu logo defendendo. Ora, nós da população, que pagamos os impostos diretos ou indiretos, porque às vezes, presidente, o senhor sabe, não é porque o cara é isento que ele não paga imposto. Ele come o lanche no McDonald's, ele come o lanche, então ele paga o imposto direto. Nós sempre temos a dúvida, perguntar. As autoridades públicas não podem ficar melindrosas com as nossas perguntas. pergunta até o senhor, Fernando, e gostaria de perguntar realmente. O senhor acha que isso arranha a imagem do presidente? Mas eu quero dizer, por que arranhar a imagem do presidente? Politicamente, o senhor acha que foi algo plantado? Por que agora que estoura o nome do nosso O presidente? senhor lembrou de uma teoria muito boa. Então, tudo, a primeira coisa que nós estamos fazendo é uma democracia. E por que eu gosto da democracia? Quem impera nela é a lei. A lei diz claramente que há uma instrução processual agora. O processo militar, todos devem saber aqui, ele é muito mais rápido, muito célere.
perante aos nossos processos comuns judiciais. Eu tenho certeza que em 90 dias vocês vão ter, pelo menos, quem são os outros e há quanto tempo. Porque, diferentemente, a nossa justiça, não confundamos, como temos agora o ministro Gilmar Mendes, que confunde essa história de garantismo. Não confundamos isso. Celeridade é preciso na justiça. Não confundamos alhos com bugalhos. Exatamente. Então, nós gostaríamos sempre, presidente, só para concluir, que fosse dado a esse cidadão o direito ao contraditório para a defesa, mas que fosse uma coisa que desse satisfação. Nós precisamos de governo transparente. Aliás, afinal, inclusive, são saber, prestadores públicos. aliás, inclusive, saber de onde veio isso. Né? Isso, aliás, o por general isso que eu tô Mourão dizendo. falou isso. Né? De onde veio isso, né? Ó, por falar em General Mourão, só interromper um pouquinho. General Mourão, o senhor calado é um poeta. O senhor só tem que falar como do presidente da República está fora do Brasil ou acamado em hospital. O bom, e o senhor vai lembrar do que ele perceber, o bom vice-presidente foi Marco Maciel. A controvérsia. A liturgia do cargo. A controvérsia. Produção, peraí, produção, veja se tem aí aquele telefone que eu tenho o WhatsApp, eu quero ver o que o povo pensa. Gosto muito Veja dele, se sabe tem por quê? aí. Porque, entenda, nós não estamos falando de um general, vocês estão confundindo, nós estamos falando de um vice-presidente da República. Então, entenda, o cargo que eu estou pedindo na liturgia, leia, quem lembra de Marco Maciel? Fernando Henrique reclamou. Ninguém uma nem vez lembra, dele. porque Agora, é exatamente por isso. O que é a descrição, acontece? ele é Nós discreto. temos um vice-presidente que é um militar, não é verdade? Sim. Então, vamos lá. O que acontece? Quem levou essa droga foi pego por quem? Um militar, não é verdade? Sim. É óbvio que simplesmente o Mourão, como militar, vai tomar as dores realmente porque ele quer passar a limpo, simplesmente. O exército, seja o Mas você aeronáutico, sabe por que seja que a ele Marinha. falou hoje? Você sabe por que Tem ele que falou falar hoje? imagem, Ele realmente. falou hoje porque... E lembrando- nós- Deixa eu organizar, para organizar o debate, senão, não por nada. Vocês podem ficar falando. Se a gente tivesse num boteco, explicava-se. Bate o papo, opinião e tudo mais. Mas aqui, a questão do áudio é verdade, é técnico. O som vaza. O som vaza e ninguém entende nada em casa. Então cada um fala num momento, eu vou pedir, eu garantir e assegurar a palavra ao doutor Francisco Cabreira. 30 segundos. O militar Mourão hoje, ele aprendeu, porque o Bolsonaro ainda brincou, falou que dá umas caneladas, ele aprendeu exatamente porque nós informamos ele que ele deve falar hoje, porque Bolsonaro não está aqui. Então, o vice-presidente não fala. Essas são as regras do cerimonial Ele só democráticas. falou hoje porque o presidente estava É viajando. por isso que eu estou lembrando. Então, entenda, quem tem que responder sobre esse assunto seria o GSI, o general Heleno. Então, entenda, o militar designado para isso está fazendo o processo. E a Espanha vai, através da embaixada do brilhante Ernesto Araújo, vai responder lá. Então, é só uma questão, o seguinte, crítica construtiva. Nós não somos meninos. Nós queremos o quê? Um Brasil melhor. E quando, às vezes, uma pessoa chega como o general Mourão chegou, ou seja, ele chegou ao poder muito rápido, porque não tem traquejo. E, às vezes, como Ali militar... eu acho que ele é um dos que mais tem traquejo nesse governo, eu discordo. Não, então, Aliás, mas ele jogou quem muito. você acha? O Mourão? Mourão, Traquejo. ele apaziguou, ele até o momento que ele parou um pouco, porque ele segurou um monte de bronca, eu acho isso. Ó, se alguém quiser mandar mensagem para nós, Entenda, tem o telefone aí? Tem. Então deixa eu falar o telefone para o telespectador saber. O DDD é o 11 e tinha a música daquele o Gabriel Pensador, né? Que acabava às 18. Tá aqui, ó. 95648-2828. Porque o nosso número na Sky é 28. E e da Oi, Oi, 28. 95648-2828. Você pode ligar, porque eu quero ouvir a opinião de vocês sobre o tema já já. Eu vou registrar aqui no WhatsApp. Na minha tese, o senhor Mourão diminuiu, de acordo com a regra constitucional, porque ele teve bons juristas que mostraram para ele que não era o momento. Então, entenda, nós não estamos criticando pessoas, nós estamos criticando o cargo. Se o senhor tem... Eu desafio vocês a mostrarem para mim, em qualquer república verdadeira e democrática do mundo, onde um vice-presidente fala quando tem um presidente da nação. Inclusive, nós temos regras simbólicas. Você está no palácio aqui do governo de São Paulo. Quando é que você descobre que tem um palaciano lá? Porque a bandeira está hasteada. Pronto, presidente. Se não tiver hasteada, ele não nós está lá. temos regras, e isso é que a gente aprende na escola. A boa educação é nesse sentido. Não é que a pessoa não tem direito à opinião. Tem, mas sobre o tema dele, No como o senhor início do falou. governo, eu acho que o general Mourão, ele segurou bastante algumas broncas. Eu acho que você tem que fazer isso. Realmente, você tem que respeitar o presidente. Mas muitas vezes o presidente, pelo menos ali nos seus primeiros meses, foi meio catastrófico. Principalmente a briga com a família e tal. E o Mourão, em alguns momentos, chegou e deu conta do recado. Eu acredito que
esse papel é um papel também que o vice-presidente tem que assumir. Eu tenho uma Aliás, tese... porque são militares realmente. Então, é isso que eu falei, o militarismo, gente, eu vou colocar sobre o militarismo, existem regras e que são obrigadas a serem cumpridas realmente. Eu concordo com você a respeito realmente do Mourão. Eu acho que ele falou algumas coisas em algum momento certo, mas discordo um pouco de você que teve algumas vezes que ele deu umas escorregadas. Vou pedir duas perguntas para ele debater sobre só esse tema aqui, por exemplo, só para deixar claro como nós sabemos as regras militares. Jamais um vice-presidente pode, se o presidente, e nem vou citar o nome, se é o presidente Fernando, que diz que esta água aqui é X, não cabe ao vice-presidente na democracia dizer que ela é Y. É fato. Se fosse com o João Dória, se fosse com qualquer outro governador, demitido não pode, se fosse com aquele programa. Então, eu quero mostrar para vocês, não se trata disso. Ele teria se que escrever uma carta xingando, como fez o o senhor Temer. tem o lá, WhatsApp dizendo, do presidente, o senhor tem todo o tom para falar com o presidente, o senhor pode ligar. Então, por exemplo, se você está percebendo que o avião vai cair e o presidente está na direção X, não é você que vai na televisão, não é que você que vai para a Globo, você vai ligar para o presidente e dizer, presidente, não é por nada não, mas tem um poste na frente ali. Pronto. Tem até uma, até lembrei aqui. Tem uma montanha ali na frente, porque se Vou te lembrar uma brincadeira que está na internet, mas vocês vão lembrar. Uma fragata americana acompanhando com vários destroyers, e tinha um senhor que é espanhol, já que a gente está falando de Sevilha, ele disse assim, saia do meu caminho, mude de curso. E o cara respondeu, não vou sair, saia você. Na quinta vez que o americano falou, olha, se você não sair do caminho, nós vamos te destruir. Não tem jeito, eu sou um farol. Se você não mudar, vocês vão se arrebentar. Entenda, aquele cara estava no farol e o cara tentando mudar de posição. Não então, adianta. não venha, vamos ser bem claro. A nossa república ela só vai funcionar a democracia quando as pessoas entenderem. O cargo número 1, o comandante-chefe das Forças Armadas, se chama Jair Messias Bolsonaro, como chamava Dilma Rousseff, como chamava Temer. É a lei. Além de tudo, ele acumula a função de presidente da República. Agora, o segundo nome é o seu Mourão. E assim a gente vai. Deixa eu ler as notícias do dia para vocês aqui. Jornal Estado de São Paulo, primeira página. Após desgaste de Moro, Senado torna crime abuso de autoridade. Então, olha só. Em apenas 7 horas de discussões, o Senado aprovou ontem a criminalização do abuso de autoridade. Projeto de lei que estava parado na casa havia 2 anos. Pode cortar para mim, por favor. A proposta prevê punição a juízes e a membros do Ministério Público em determinadas situações, e a aprovação foi considerada uma reação ao vazamento de troca de mensagens atribuídas ao ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e procuradores. Um dos pontos mais polêmicos é o item batizado como Lei da Mordaça. De acordo com eles, juízes não podem expressar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento. É a notícia do jornal O Estado de São Paulo. Quem começa ou quem quer começar, vou pedir para você, Tony, que olhou de maneira alvissareira para o jornal. Eu achei interessante essa matéria, realmente. Agora, por quê? Justamente a mordaça, porque se fala de um juiz hoje. Aliás, um grande juiz, um grande jurista realmente, que é o Moro. E esse vazamento que houve, para vocês verem, tudo chegou num juiz, chegou numa autoridade, o julgamento é rápido. Né? Foi muito rápido, porque senão seria moroso, não é, senhor Moro? O que é uma pessoa realmente que eu admiro muito. Eu concordo e discordo também de algumas coisas aí. Por quê? Porque não tem que ser só juiz, não. É uma nação inteira que está aqui sendo julgada. Então tem que ser para todos, não é só ele. Ok. Eu vou aqui ouvir também a opinião do jornalista Maurício Pestana. Eu concordo e eu acho que ninguém pode estar acima da Constituição brasileira. Né? Ninguém pode estar acima da justiça, inclusive um juiz. Né? E eu acho que realmente a gente tem percebido ultimamente no Brasil a justicialização da política, né? E eu concordo que tem que haver limites. E eu assino embaixo o que foi feito ontem pelo Congresso. Ou seja,
colocar limite no abuso de autoridade, no caso, em tela, eventualmente, de um juiz. É a sua opinião, é isso? Exatamente. Agora eu vou perguntar para o expert, porque Tá nós aí. estamos falando de opinião nossa, mas nós temos um advogado. Doutor Francisco Cabreira, acertou ou errou o Parlamento Brasileiro? Eu quero perguntar para o telespectador pelo DDD 11 95648 2828, para que possa nos dizer a sua opinião a respeito do tema. O Senado acertou em tornar crime o abuso de autoridade de juízes, de promotores, por exemplo, delegados e outros mais, ou foi casuístico por conta do que aconteceu do vazamento? Eu discordo redondamente da matéria, porque a matéria é capciosa. Como sempre eu disse, nós temos que nos informar com as redes sociais, no boca a boca, conversando, debatendo tese. Eu vou levantar uma tese para os senhores aqui, que talvez o senhor mude de opinião. Entenda, democraticamente, se nós pegarmos só a matéria que nós queremos punir alguns excessos, óbvio que nós somos favoráveis. Óbvio que tivemos delegados no passado, tivemos promotores, ainda temos juízes que abusam de certa autoridade, certos policiais. Mas isso nunca chegaria a este juiz em questão, Moro. E vou lhe explicar o porquê. Veja, diferentemente, telespectador, e tudo que eu estou falando eu tenho como provado documentalmente. Moro teve um vazamento agora, seletivo, de um falso jornalista que nos Estados Unidos era advogado e supremacista fascista branco. Isso é fato, e veio para cá. Eu nunca vi a carteira de jornalista dele. O seu Green, lá nos Estados Unidos, defendia e tem processo. O seu namorado, que não temos nada contra, cada um namora quem quiser, a raça é uma só, é humana. Eu duvido que um dia a Rainha Elizabeth corte o dedo e saia um sangue azul. Então nós temos todos os sangues iguais. Então, veja, seu Green, eu gostaria muito que o senhor mostrasse fatalmente como o senhor conseguiu, porque uma prova ilícita, não adianta o senhor Gilmar Doutor Mendes Cabreira, mas também não houve o vazamento no caso do Lula. Deixa eu terminar de o Moro concluir. também não É deixou vazar. exatamente o que eu vou te mostrar. Não houve vazamento do caso do Lula. Eu quero te fazer uma surpresa que eu acho que vai mudar a sua tese. Veja, eu vou te dar a lei. Um juiz de direito e um juiz federal, no caso do Moro, ele tem a prerrogativa constitucional de quebrar o sigilo fiscal, bancário e telefônico. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, como nós todos aqui, podemos ser investigados. E essa lei garante, se não me engano foi o Collor que fez ela, certo? Garante a investigação. Então veja, o que a imprensa lhe passou? Grande parte. Porque isso que a gente tem que fazer, essa dicotomia do que é a notícia, às vezes, e o que é capcioso. Então veja, quando a senhora Dilma, e vou te falar um fato concreto para vocês, caiu no suposto grampo, isso não é grampo. Grampo quem faz é Araponga. Grampo quem faz é esse falso jornalista. Grampo quem faz é aquele que subia no poste, a gente lembra daquelas épocas e tal. Isso é grampo. Que talvez a Dilma esteja acostumada naquela época que foi realmente grampo, mas hoje não. Então entenda, o senhor Moro, na época, quanto juiz, ele simplesmente usou a lei. E na democracia quem impera é ela. Eu te dou o número da lei. Então veja, quando a Dilma ligou para ele sobre o Bessias, aquela coisa chatinha que a gente sabe o que é, tentando arrumar para o Lula um cargo de ministro, a verdade clara, nua, é o seguinte, chama-se efeito colateral. O que acontece? Vamos supor que eu e o senhor estamos grampeados licitamente, que é o termo que dá a gravação ilícita. Se o presidente Fernando Mauro nos liga agora e fala assim, nós temos uma entrevista, ele cai no efeito colateral. Cabe aos policiais a descartar essas conversas, que são conversas, às vezes, de filhos, de telefone. Isso sim seria leviano, vazar isso. Mas nós dois somos investigados. Então nós não temos que chorar para ninguém. Inclusive o presidente da República. Não, o presidente da República, aí que eu te falo da imprensa que te levou a erro. Eu quero te mostrar aqui, não foi o presidente que foi gravado, eu tenho um número que foi gravado. Gravado foi o ex-presidente Lula, que é um cidadão comum. Foi o assessor do Lula, não foi Agora nem Lula, veja, né? primeiro que eu Mas queria no falar caso para o senhor da o Dilma- seguinte. No caso o da Lula- Dilma foi... Não Foi o assessor do Lula, não foi. foi A esse, Dilma ligou para... Eu vou lembrar. Alguém lembra o nome do Dilma, assessor? Você lembra o nome do assessor? O Bessias? Não, o Bessias era o cara que levava estava levando o papel. Então, o Lula, primeiro, o Lula não tem telefone, o Lula não tem sítio, o Lula não tem Isso nada. era um assessor no nome. que foi grampeado. Então, Foi o um assessor, assessor, ele isso. também é da aeronáutica, viu? Só para vocês saberem. É um senhor que é da aeronáutica. Ele estava fazendo esse trabalho e é o Moraes. Pronto. Moraes, Você pensou que ia fugir, Moraes? Eu não esqueci de você. Então, Moraes, você passou o telefone para o presidente e o presidente, vocês sabem, alô? Cai no Eu tô grampo mandando junto, aí, vai, não é efeito grampo. colateral. Vamos falar a verdade. Isso chama-se interceptação telefônica lista pela lei. Agora, grampo foi. Por exemplo, se nós aqui tivermos um juiz aqui federal que queira nos interceptar, ele pode e deve, desde que ele responda por excesso depois. Por isso que a lei vem em boa hora. Ela tem que ter o excesso. Agora, vejam, isso aqui está parecendo coisa de criancinha,
de mordaça para tentar dizer assim para o senhor Deltan, para os outros que estão fazendo um trabalho, porque não foi preso gente do PT, foi preso o PT, PSDB, PMDB, de todos os partidos. Então, nós temos que tomar cuidado assim, corruptos, eu não sou incauto, a mim vocês não vão enganar. Então, entenda, não tem partido algum aí. O que tem são procuradores que foram hackeados junto com juízes. Isso é crime. Então, a primeira coisa, não adianta o senhor Gilmar vir aqui e falar assim, não, talvez a prova diz, senhor Gilmar, o senhor mente. Sabe por quê? Essas provas são jogadas na lata do lixo, elas são imprestáveis. Todos nós sabemos que está na Constituição Federal que uma prova ilícita, ela é nula de pleno direito. Então, sabe o que vai acontecer? Nem condição de verificar se o Moro ou o Deltan falou aquilo vai ter. Por quê? Porque não existe a gravação e não existe como autorizada. Okay. Agora, vejam, só para terminar este caso. Então, nós queremos sempre que o ex-presidente tenha o direito democrático da amplíssima defesa. E vou dizer o seguinte, eu sempre disse, a única coisa que talvez a gente vai concordar aqui nesse sentido, eu nunca concordei que a prisão deveria ser em primeira ou segunda instância. Para mim, que sou um constitucionalista, é só depois do trânsito em julgado. Isso não quer dizer que eu estou ajudando o presidente Lula. Pergunto só sobre essa matéria, sobre esse jornalista para o senhor. Houve excesso? É negro isso? Essa matéria não é jornalística, essa matéria é criminosa. Ele é casado, marido ou está junto com um criminoso que foi preso na Inglaterra. Então vocês precisam tomar cuidado com quem vocês estão falando. Mas agora eu vou fazer a pergunta pro Maurício Pestana. Ele convenceu? Não. Não precisava perguntar. Eu tô tentando te talvez, mostrar talvez ele se convenceu. Porque eu acho que foi tão estarrecedor também quando foi liberado aquelas gravações, porque, de qualquer forma, eu até entendo e não vou discutir judicialmente se foi o podia assessor, ou não, se podia ou não, mas foi tão lamentável você ver aquilo vazado de um presidente da República, da presidente Dilma, aquilo, e foi feito. Os vazamentos que aconteceram também, véspera das eleições do Haddad, foi tudo, que agora quando acontece parece que é mas isso está errado, senão, então eu acho que a regra tem que ser para todos. Mas pergunta para você também. Pau que bate em chisco, Mas a regra tem que ser para todos e a regra só está de um lado. Eu estou dizendo para o senhor da lei. Agora, o senhor está certo numa coisa, que o saudoso Teori Zavascki lembrou. Eu não achei prudente do jeito que teria. Eu acho que isso é uma questão de berço, de educação, de pragmatismo. Eu não faria. Aí vem o lado população e popular, é isso que eu quero dizer. Isso, é o lado... Agora, entende? Às vezes um juiz, ele é técnico, para ele lê a lei e ele não tem, às vezes, a parte que a gente usa do direito, que aí o advogado tem, de saber o seguinte, nós temos um regime prisional satisfatório, é justo jogar essas crianças nesse tipo de cárcere que nós temos. Então, esta visão que eu acho que o Teori Zavascki teve, tanto é que ele deu uma reprimenda. Talvez tenha faltado. O senhor lembra? Sim. Foi feita uma reprimenda. Agora, do mesmo jeito que a regra é claro, o que foi colocado ali, quando você ouve as gravações, é muito claro que um juiz conduziu algumas investigações. Isso é repugnante, é repugnante. Olha, faça isso ou não faça aquilo, que eu vou fazer aquilo, solta desse jeito, porque aí você vai, a imprensa vai dizer isso, vocês têm que escrever isso. Como é que um juiz pode conduzir uma investigação que está sendo feita pelo Ministério Público? Pode até dizer, mas aqui essas gravações foram feitas de forma ilícita e tal. Mas não há como a opinião pública não olhar aquilo e olhar com desconfiança. Eu acho triste porque colocou realmente em xeque toda a investigação e todo o trabalho que parece que foi conduzido. Então você não vê isso, eu entendo de você que ele não vê com bons olhos isso. Tipo, nós, os brasileiros, você acha que vê com bons olhos ou não? Ou só você está vendo isso? Não, eu acho que os brasileiros, né? Eu acho que tanto você não tem uma queda de aprovação do juiz Moro violenta. Pelo contrário. Baseado em quê? Em qual pesquisa? Então vamos ao cerne da questão. Qual pesquisa? O presidente do Ibope vende até a mãe. Exatamente. O Ciro Gomes que disse. Então vamos lá, peraí. Ele responde na Lava Jato. Responde, 10 milhões. Mas ele tem Não, peraí. Eu estou dizendo para o senhor, qual pesquisa? Não. Então vamos fazer o seguinte, a verdade tem que ser falada, nós temos que discutir. Se o senhor tiver certo, eu lhe dou razão. Não, eu acho assim, eu acho lamentável como foi vazado. Agora entenda, a diferença é o seguinte, o senhor escutou a voz do Lula e da Dilma. O senhor nunca escutou a voz do Moro e nunca vai escutar. Eu desafio ao senhor mentiroso, bravateiro Glenn, solte a voz do Moro. É mentira. O seu WhatsApp e o meu pode ser hackeado. E aí coloca uma mensagem lá.
Eu desafio o senhor Glenn, volte para os Estados Unidos, porque lá o senhor é procurado. O senhor Davi Miranda, o senhor foi preso junto com quem? Junto com um homem no Reino Unido. O senhor estava com 700 mil documentos. Vocês estão tratando com espião ou vocês não sabiam? Estou lhe dando a notícia. 95648. Entenda, eu quero dizer para o senhor o seguinte, o que eu te falo, eu te provo, porque está lá, foi preso. Não sou eu que estou dizendo. Como esse sargento da aeronáutica? Foi preso. Não somos nós que estamos dizendo. 95648-2828, DDD 11 95648-2828. Se nós não queremos cair nesse encanto, presidente, nessas notícias que nós estamos aqui... É o que tem de hoje, não estou escolhendo notícias. Mas eu digo assim, o brasileiro hoje, ele tem que entender assim, ele tem que sentar com os amigos diversos, de todos os segmentos, melhor seria com todos os partidos, e discutir o seguinte, o que esses jornais estão nos colocando. Porque o senhor está baseando com a matéria, fulano é grampo. Eu estou lhe explicando para o senhor o que é grampo. Grampo é o que o cara fez. Até porque, só está o início, né? Está só no início, né? Mas eu quero saber assim, tem muito mais coisa. Vamos ver se também vai ter isso. Não, eu estava tentando ler no Jornal do Dia, que é o que está no dia, não tenho culpa, é o que saiu aí. Não, mas ninguém está culpando, eu estou dizendo pelo contrário. Eu achei que se eu tivesse bravo, eu estou lendo aqui. Pelo contrário, o que eu quero dizer é assim, a matéria que é colocada... batendo no governo a matéria que é colocada aqui, entenda, eu não estou aqui defendendo o governo. Outra coisa que eu quero lhe convidar, dia 30 agora, eu lhe garanto que vai ter 2 milhões de pessoas na Paulista. O senhor é meu convidado, se o senhor quiser ir lá, porque eu vou como brasileiro. 2 milhões de pessoas. E eu vou filmar e vou mandar para vocês. Pode mandar, se o senhor quiser, o senhor me encontra lá na Paulista. Por que eu estou dizendo? Porque nós não estamos apoiando este governo. Nós queremos o seguinte, se nós temos netos e filhos, nós precisamos de uma reforma da Previdência, uma reforma tributária e uma reforma de uma lei. De acesso, com certeza, com certeza. Inclusive, eu sou uma das pessoas que batalho há muitos anos para que se tribute, por exemplo, as grandes fortunas. Que esse governo, eu não vejo ninguém falar. Eu não vejo ninguém falar disso. Vamos falar da Previdência, mas ninguém fala... Eu lembro que falou. Quem falou? Castelo Branco, morreu. Pois é. Inclusive, Tentou. O capitão Castelo Branco esteve aqui conosco essa semana, o deputado Castelo Tem mais um outro que morreu também sem querer, né? Por acidente. Também quis tributar. Quem? JK. JK também, caiu, então, morreu no acidente. Eu falo disso há 20 anos. Por que não discutir, né? Por que não se colocar em pauta, né, as grandes fortunas, né? Vamos tributar as grandes fortunas. Eu vou ler tributar as grandes fortunas, vai ter que descobrir de onde veio as grandes fortunas. Eu ia ler a notícia aqui, que eu peguei aqui também do UOL, das redes sociais. Tem muita coisa que acontece durante o dia e não sai no jornal, que é o caso da apreensão, do bloqueio de valores do ex-presidente Lula. Agora, olha só. Tem participação, tem notícias, mensagens. Me chamo Joana e sou de Alagoas. Parabéns pelo programa. Acho que o Senado acertou sim, pois não só juízes, mas muitas autoridades abusam do seu poder. Então, Joana, só para te dar uma luz, Joana, peça para o seu senador e seu deputado todos cancelar o foro de prerrogativa de função. O que mata o Brasil é a prerrogativa de função. Se um senador é honesto, se um deputado é honesto, se um juiz é honesto, ele abre mão do foro. É assim que tem que ser. Nós não temos foro privilegiado. Por que eles têm, se são funcionários públicos? Agora, se o povo quiser participar dos debates, liga no 95648-2828 e manda a sua opinião. Boa noite, senhor Fernando. Um grande abraço a todos os brasileiros. Sou Enzo, do Haiti. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Está aqui... telespectador. Enzo, do Haiti, só para lembrar uma coisa boa para você, Enzo, e você sabe, você pode dar um testemunho aqui agora. Forças Armadas. As Forças Armadas nossas, quando estiveram no Haiti, sabe por que eles não falam mais francês, querem falar português? Porque as nossas Forças Armadas dividiam a ração com vocês. Vocês sabem que os franceses não lhes trataram bem. As nossas Forças Armadas dividiam o danoninho, dividiam o pão com vocês. E é por isso que vocês respeitam os brasileiros. Nós somos uma pátria que recebemos todos. Não temos condição nem de receber a gente mesmo, mas recebemos venezuelanos agora, recebemos. Então, nós estamos abertos. Muitos países por aí que falam que vão receber imigrante, não recebem 10% que o Brasil está recebendo. Vou fazer uma observação aqui, ó. Doutor Cabreira pode nos ajudar com o Brasil no marketing. O senhor já citou o McDonald's e o Danoninho. Desculpa aos proprietários, mas é a pura realidade. Porque é a marca que a gente vê Lembrando... na memória, só... top of mind, as mais lembradas. Ó. Lembrando que o Haiti foi o primeiro país das Américas a se libertar da escravidão. Olha só, juiz da Lava Jato determina o bloqueio de 78 milhões de Lula. O valor tem como base o total das propinas oferecidas pela
Odebrecht em 8 contratos. O responsável pela Operação Lava Jato em Curitiba, o juiz Antônio Bonar, determinou o bloqueio de até 78 milhões do ex-presidente Lula. A assessoria de imprensa de Lula disse à imprensa que o ex-presidente, abre aspas, não tem e nunca teve patrimônio sequer aproximado de 78 milhões. O bloqueio atende a pedido do MP no processo em que Lula é acusado de receber propina através de compra de 2 imóveis. O valor tem como base o que a empresa ofereceu em 8 contratos firmados com a Petrobras. Agora estão juntando, pelo que eu entendi, o contrato com o valor, chegando eventualmente a um percentual e atribuindo ao ex-presidente Lula. Eu vou querer ouvir, nesse momento, a opinião de Tonho Senhorete. Aqui, ó, isso aqui é a opinião do telespectador, que já eu registro. Olha, 78 milhões eu acho meio complicado, realmente. Tá, vamos lá. Eu acho que Complicado ele ter ou complicado bloquear? Não, O que o senhor acha? complicado acho que bloquear, porque eu acho que ele não tem 78 milhões. Particularmente, isso é uma opinião minha. Ele falou que tinha deixado com o Palocci, né, para Mas, administrar. aí, bom, aliás, o Palocci chegou a O comentar Palocci falou que realmente. tinha 100 milhões. Não, o Palocci acho que eu vi, acho que 30 milhões alguma coisa. Agora que a dona Marisa deixou, parece que 11 milhões deixou. Então vamos 11 juntar, ainda vai, né? mas 11 ainda vai, mas 78, hein? 78 eu estou achando um pouco absurdo. Aí está um pouco além nesses anos todos que ele foi presidente. Mas fica as dúvidas por aí. Ó, peraí. Ó. Boa noite a todos. Mas e as provas? Devem ser anuladas? O dinheiro recuperado devemos devolver aos supostos condenados? Ou seja, era tudo manipulado? Pegando... É Ulisses da freguesia do Ó. Ulisses, caro Ulisses, pegando um gancho aí. As provas são documentais em controvérsias. Quem não leu os autos não pode falar. Eu já li mais de 1000 páginas. As provas são o quê? Documentais em controvérsia. Isso aqui é um documento. Se ele é assinado por nós, ela se torna incontrovérsia. O senhor MBO, Marcelo Bahia Odebrecht, depois de dizer que não era X9 e acabou sendo, entregou documentos que a planilha estruturada estava em TED, em dinheiro vivo, Isso aqui foi em hoje, cash. foi hoje. Não, já estão nos autos. Mas hoje divulgaram para Então, gente. o que estão divulgando, só para terminar. Só pra entender o que estão também, né? divulgando, Tô os perdido. documentos estão lá. Somatória. Se esses documentos eles não tivessem bases legais, os advogados do presidente Lula, que estão lutando, exercendo o direito do contraditório da ampla defesa, Contestaria. teriam derrubado. Eu dou a minha dica aqui para todos do partido do PT e que defendem o Lula. Saiam da defesa política. Atenham-se à técnica. Vocês estão enrolando o presidente Lula, porque é ele que está preso, não vocês. Então, querem ajudar a pessoa, ajude sobre terceira instância, sobre a Constituição da República, que só deve ter um cidadão preso após o trânsito em julgado. Não venham com cantilena, que isso não enrola um juiz bom, um juiz honesto. Não enrolou nem o juiz da causa, que é o principal, que hoje se tornou ministro da Justiça, não enrolou os 3 embargadores do TRF prudentemente, não enrolou os 5 do STJ e não vai enrolar o Supremo. E outra coisa, alguns ministros do Supremo têm que tomar cuidado, porque vocês foram indicados por presidiários. Vocês não têm credibilidade política e nem moral. Vocês deveriam fazer o seguinte, para o bem da democracia, passassem os processos para os seus colegas. Vou dar só um exemplo. Fernando Collor de Mello foi quase empichado. Começou o processo de impeachment e Fernando Collor de Mello saiu. Então não houve impeachment. Impeachment houve da Dilma. Fernando Collor de Mello teve diversos processos penais. O seu primo, Marco Aurélio Mello, que é um dos decanos, não participou de um processo. Porque ele se declarou suspeito. E suspeição, no linguajar jurídico, nada mais é do que o seu amigo do colega. Se amanhã eu tenho uma causa do colega, eu, como membro do Instituto Paulista de Magistrados, do IPAM, como colaborador, não poderia julgar o colega. Porque eu estou aqui. De repente, alguém pode falar, poxa, você está prejudicando politicamente ou ajudando. Então, a gente pega um colega e fala assim, por favor, esse cara eu conheço, é meu amigo, uma pessoa respeitosa, julga o senhor. Então, isto é democracia. Agora, vocês 11 do Supremo, vocês são funcionários públicos. Vocês gastam demais pelo seu trabalho. E nós queremos aprimorar a democracia. Por exemplo, vou lhe dar uma outra coisa. O senhor Toffoli, o senhor é suspeito na ação penal 470 e no mensalão.
o senhor não poderia ter julgado. É só a gente abrir É, o livro ele que agora ele que mandou e as prender o Lula, regras. ele que mandou É isso prender que o eu Lula, ia isso que eu ia dizer, falar. mas eu acho estranho, porque mesmo essas pessoas que indicaram, e muitos ali foram indicados pelo presidente Lula e pela Dilma, a Aliás, maioria. todas, Dilma. a maioria, gente. Jogaram foi contra, prenderam. então eu não consigo lógica entender tá isso, difícil, então mas não está entenda, não difícil. deveriam, por isso que eu estou te falando. Nós não criticamos aqui Eu o diria que cargo você do já vice-presidente. você já está antecipando o julgamento, que é o julgamento que todo mundo está esperando. Porque esse julgamento vai chegar na Suprema Corte. Né? E é quando chegar na Suprema Corte é que nós vamos ver. Que, aliás, era isso que nós esperávamos, Não, né? qual, que fosse qual a última. antecipação? Eu não a fiz, última. eu disse fatos. Fatos. Mas- Juiz de primeira instância já foi, juiz de segunda instância, que é o TRF, já foi, e de terceira instância já foi. Chamada terceira instância é o STJ. O que está no STF agora são HCs colaterais para que a defesa, talvez, em tese, combinado com o seu cliente, coisa que não sei se o senhor viu, a juíza Gabriela, e quero lembrar uma atenção, porque se eu tivesse chance de falar para o presidente Lula, eu teria dito, o senhor está sabendo que está sendo acusado? Porque a impressão que deu, e eu estou te falando aqui como telespectador, o senhor deve lembrar disso, ele disse, cadê a prova do meu sítio, disso, aquilo? Cadê a prova do apartamento, por É isso exemplo? que ele tem perguntado. Né? Veja, entenda tecnicamente, senhor presidente, o senhor não vai achar a prova, porque o que o senhor está sendo acusado é de lavagem de dinheiro e de se aproveitar ilicitamente. Então, veja, não vai ter nunca Mas ele não teria uma que ter o escritura. dinheiro? Teria. A conta? Agora, a conta que está o dinheiro? aí- lá onde é que está o aí dinheiro senhor dele? aí o senhor está começando a entrar no terreno fértil, no terreno certo. Não é dizer assim, cadê a escritura do imóvel? Cadê o É, dinheiro? então. Por exemplo, Que não vai ter. Mas sabemos, cadê? existe. Mas nós cadê sabemos isso? que Existe. crimes de lavagem, eles existem assim, por exemplo, uma organização criminosa, vamos supor que trabalha com aquilo que o sargento trabalhou, para não falar o nome, os 39 quilos. Ela compra a rede de posto de gasolina, Ó, ela eu- pode comprar um shopping, Bom, e deixa aquela parte é lista. Mas Entende? cadê essa rede? Cadê esse shopping e cadê? Aí vai procurar, peraí. Aí você está indo no Vai Agora, caminho. aparecer, mas não vai. Peraí, ô, secretário, quem procura, acha. Acha. Não acharam, Mas procura ainda não acharam. Quando achar, vamos lá, olha só. Tem um monte de notícia aqui, notícias que são alvissareiras. Agora essa aqui, ó. Tem mais participação do telespectador no 11 95648 2828, já vou ler. Fala de Guedes, tumultua análise da reforma. O clima de tensão entre... Olha, isso aqui é mensagem chegando, entendeu? Graças a Deus. Graças a Sinal Deus, que não estamos todos aqui- sozinhos, né? É. Pô, minha mãe podia mandar uma mensagem para dar um apoio. Como diz né? o menino que foi com a mãe lá, tinham só 3 no dia depois. Ele lotou. O cantor. Vai, Então, não, tá não vendo? podemos desistir. É isso aí. Desistir continuar, nunca, nunca. retroceder jamais. Olha aqui, ó. O clima de... É que agora acabou o Jornal Nacional. Ah, E aí o pessoal ia antes Não, pra mas eu- novela. Não, mas Eu acho que o tema é bom. Não, O mas tema, ia pra novela. as pessoas vão... Aí chegar quando junto. chegava na novela, o pessoal tudo parava pra ver novela. Você assiste novela? Assista. Assiste? De vez em O que quando. você tava fazendo aqui? De vez em quando. Quando ele não me chama pra cá, eu vou assistir. Eu assistia da época de Rock Santinho. Isso, Novelas, bons novelas. autores, Você assiste, Janete assiste. Claire, Mas deixa eu Dias saber. Gomes, Não, Janete pesquisa. Claire. Você assiste novela? Dias Gomes, Janete Claire, com certeza. Gosto muito Assiste de também? novela de época. Mas essa Tieta. novela o que é? Das 6, é isso? Novela de época. Normalmente é Tieta, da Seis Seis, e Quatro. Tieta, Sim, se tá. quiser nós damos os nomes. Vamos fazer a Tieta. propaganda. Tieta, você Irmãos Coragem. novelas, Olha Irmãos só, Coragem. Só do tempo do Irmãos Posso Coragem. falar? Grande época da Globo. Posso falar grandes novelas. O senhor Boni Pai Olha, faz muita era falta. maravilhoso. Aliás, viu? você Mas- sabe onde o Boni está, né? TV, Agora você parabéns, pega- TV Vanguarda. Você pega a Ele é o Record. presidente da TV Vanguarda. Você pega a hoje. Record, eles pegam todos os artistas que eram da Globo e fazem a novela que é muito parecida. O artista é o mesmo, o autor é o mesmo. Acho que até a câmera é a mesma. Mas né? eu vou dizer para o senhor o seguinte. Pelé, Ayrton Senna, e numa escala muito menor, mas para fazer um elogio, como Boni e alguns outros, você não arruma. Talento, você pode comprar a televisão que você quiser. É. Esses talentos marcaram época. Talentos natos são talentos Entendeu? fabricados Exato. são outros. É isso mesmo. No nosso caso, somos natos, né? Com certeza. Vamos avançar aqui a notícia aqui, olha só. Ó. Fala de Guedes, tumultua. É engraçado que a gente ri da gente mesmo, mas vamos lá, ó. Fala de Guedes, tumultua análise da reforma. O clima de tensão entre governo e legislativo ganhou novo capítulo. Isso é verdade, os caras ficam brigando, pô, essas reformas não avançam, nem para sim, nem para não, vota, não vota. Eu vi na Veja, inclusive esse final de semana, a foto do Rodrigo Maia falando assim, calendário Maia, quer dizer, ele faz tudo de acordo com a data dele, né? Deputados da comissão especial que analisam, da comissão especial que analisa a reforma da Previdência, ameaçam esvaziar a sessão marcada para hoje, depois de ouvir que o ministro da Economia, Paulo Guedes, teria chamado o Congresso de,
abre aspas, máquina de corrupção. Em conversa com o governador do Ceará, Camilo Santana, do PT. Guedes nega. Ele disse, eu não falei. Então, mas esses pequenos causos, vamos chamar assim, criam uma verdadeira treta entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, e as coisas não andam, e aí o Centrão fica forte, o Centrão fica poderoso. Eu quero ouvir agora você, Olha, Pestana, a respeito desse tema. Você acha que sua opinião, você não precisa falar, eu quero só a opinião, porque pode não ser. Você acha que o Paulo Guedes teria dito mesmo, isso aqui é um monte de eu diria, máquina de corrupção? Porque o Lula já disse uma vez, são 300 picaretas com anel de doutor. Verdade. eu diria que, olha, pelo debate que o Guedes teve lá com o Congresso, pela fala que foi cômico, a presença dele lá, eu diria que ele deve ter falado sim. Você acha que ele falou? Você acha que ele Falou, até porque... Você está colocando lenha na fogueira aqui, hein? Claro, O senhor está claro. apagando uma crise e que apagando falou. incêndio com gasolina. Agora, quem mais Gasolina. tem feito crise política desde que começou esse governo é o próprio governo. Eu acho que é o próprio governo que uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra hora. O presidente, em alguns momentos, foi lá falar pressionar o Congresso, mas pressionar de uma forma que a gente sabe como é que é a política neste país. Aliás, eu acho que eu não concordo com ele, enfim, não sou uma pessoa que acompanho a sua linha política e a forma de agir na política, mas quem melhor trabalhou com esse Congresso foi o Michel Temer, que soube entender exatamente o que foi. Não foi Lula, não foi Lula, não foi Dilma, foi Michel Temer, que conseguiu entender um pouco esse Congresso. Porque chegar lá dizendo que o povo, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, que eu vou ter o povo... Não vai. A política nesse país tem 400 anos que é isso. O que a gente precisa fazer é mudar. O que a gente precisa agora enfrentar o Congresso e bancar o Congresso vai acontecer. O Collor já fez isso, não né? vai acontecer, Collor não vai já, andar. Dilma também já as coisas fez. não vão andar. A gente sabe que essa reforma vai sair furada, a gente sabe que essa reforma vai sair fraca, essa reforma vai sair do jeito que o Congresso quer. negociando. Exatamente. Eu vou te falar por quê. Por quê? Troca- Eu quero ouvir por quê. Troca de favores. Se não tiver troca de favores e que favoreçam a eles, pode esquecer que isso não sai. Vai sair do jeito que eles querem realmente. Doutor- Ou faz troca de favores ou pode esquecer. Doutor Francisco Cabreira, a sua opinião a respeito do Você tema. vê que ele ficou cabreiro. Eu vem? vou dizer para vocês, eu pediria para o presidente para que eles nos convidassem a semana que vem, de novo, porque vocês vão ter uma grata surpresa. Quando esses milhões comparecerem às ruas, neste domingo, vocês vão perceber que o senhor Rodrigo Maia, na tabela de saliência, Botafogo da Odebrecht, não tem credibilidade moral para barrar alguma coisa. Ele tem que tomar cuidado, porque senão o seu lugar será o mesmo do Cunha. Nós sabemos os seus processos. O senhor Davi está se transformando em pior do que o Renan. Nós sabemos. Nós todos aqui queremos mudança. Eu não quero saber do passado. Eu não quero saber das práticas do irmão Michel Temer. Eu não quero saber disso. Eu quero saber que a população, que nós pagamos impostos, nós queremos trabalho, nós queremos estudo, nós queremos que os negros e os brancos tenham os mesmos direitos. Saúde. Nós pagamos caro uma educação e uma saúde de base. Então, nós vamos mudar esse país. Não pensem em vocês, funcionários públicos, como diz o Mourão, muito bem colocado nessa parte, Mourão. O senhor disse que seria a espada e o escudo. Falou mesmo. Mas cuidado com espalda no castelhano, viu? Então, senhor Mourão, lembre, o senhor tem que fazer o quê? O senhor disse assim, o exemplo arrasta a multidão. E nós temos que dar o exemplo. Nós temos que mudar isso. Sabe por quê? Quem paga o pato somos nós. Somos nós que vamos para o SUS, somos nós que pegamos o metrô, somos nós que não temos armas, ou seja, tudo fica para a população. E eu gostaria de dizer claro para vocês, aqui nós temos uma pirâmide hierárquica. Essa pirâmide hierárquica, a Constituição Federal, ela está no topo, eu acabei de fazer agora. O decreto-lei lá embaixo, a lei ordinária e complementar, e assim vai subindo. Então, entendam, toda norma que é colocada em afronta à Constituição Federal, ela é chamada no leigo, no dito popular, por norma burra. Ou seja, se você, por exemplo, coloca na Constituição, está dizendo o seguinte, que a todos é o trânsito em julgado. Aí aparece um prefeito, não vou falar a cidade para não menosprezar, e diz o seguinte, nessa cidade não precisa disso aqui. Ou seja, ela vai ser derrubada.
Então, naquela questão que nós comentamos, ela vai cair nessa lei de abuso de autoridade. Então, eu queria frisar para vocês o seguinte, nesta parte, eu acredito que nós temos que avançar na Constituição. Ela tem poucos artigos até, perto de outras ela é muito longa, mas assim, o que está escrito ali, nós temos que respeitar. Então, o presidente, ele é executivo. O que é o executivo? Ele faz o cheque, ele paga a ponte, ele paga a obra. Ele pegou o Paulo Guedes, que não tem traquejo, e o Moro, qualquer um, que são os funcionários que ele escolheu, e nós temos que aceitar os funcionários que a Dilma escolheu, que o Lula escolheu, ou seja, prestigiar aquela pessoa, porque o Brasil é um só. Aí ele vai e explica o seu caso. Quem tem que votar é o Legislativo. Então a bola não é com o Bolsonaro. O Bolsonaro não será responsabilizado por isso. Responsável é o seu Rodrigo Maia, o seu Davi e todos os deputados e senadores, porque nós temos 3 poderes a saber: legislativo, que faz as leis; executivo, que executa a obra e tudo que a gente sabe; e o judiciário, que teoricamente controla, mas vocês não podem usurpar a competência. Coisa que o judiciário está fazendo com militância. E um poder respeitando o outro, harmônicos e os independentes 3 entre poderes trabalhando juntos. Segundo e terceira harmônicos independentes entre si. É o que são. Eu vou ler mais uma participação do telespectador, para vocês acalmarem aqui um pouquinho. Não, nós estamos muito calmos, é que o debate... Me chamo Jacilene, sou de Manaus. Parabéns pelo programa. É melhor do que a novela da Globo. Obrigado. Muito obrigado, Jacilene. Grazie mille. Sabendo que Manaus é inteligente, tá vendo? Olha aí, tem vida útil do outro lado. Aí, ó, pode ligar. 11 95648 2828. Eu tô perdido porque aqui não tem GC para mim. Eu não tô vendo se aparece o telefone pro telespectador poder ligar. Último momento de participação, 95648 2828. Já a gente lê. Eu vou terminar aqui o debate de hoje com uma última notícia. Olha, eu tentei, à medida do possível, localizar. Até vou pedir pro doutor Cabreira fazer 30 segundos, doutor Cabreira, senão o diretor entra aqui e fala, calma, ele fez um dia desses, um programa desse aqui, com um colega amigo nosso, doutor Sérgio Redor. Aí eu falei, calma, o que aconteceu? Aí depois o doutor Sérgio falou assim, não, agora eu já sei que tem que ficar no meu tempo. Então, eu estava procurando nos jornais de hoje alguma notícia favorável ao governo. Eu não estou achando nada na Folha, no Estadão, às vezes tem e tal, mas nesse caso... Eu não sei se isso é a gente pode dizer que é até algo arquitetado pela grande imprensa, se é uma briga com o governo porque a SECOM troca essa imprensa comunista, essa imprensa comunista. Que imprensa negra. Não, essa imprensa comunista, essa imprensa... Não, mas eu quero ouvir, rapidamente, isso porque... Agora... Não, aqui, ó, sargento é preso com cocaína, tá. Projeto que pune abuso de juízes passa no Senado. O servidor... Homem até escapa da nova Previdência, a mulher não escapa. Por reforma, o Executivo libera lote de emendas. Anunciado há um mês, pacto entre poderes emperra. E aí vai, eu tô vendo aqui que não tem nada que o governo faz de bom, pô. Nos meus 30 segundos que o senhor me permitiu, eu vou dizer o seguinte. Nós temos várias consultas hoje. Pelo Ibope, por essa imprensa, pelo Vox Populi, Bolsonaro não estaria eleito. Dilma estaria em primeiro lugar e Suplicy em primeiro lugar. Então, telespectador, você sabe hoje, não confie em tudo que você lê. Isso é fabricado. Então, nós queremos dizer o seguinte... doutor Cabreira, mas será que... Só para concluir meus 30 segundos, só um minutinho. E eu gostaria, assim, que nós trouxermos a pauta na próxima e que nós colocarmos o seguinte, o bom debate engrandece o telespectador que está do outro lado, porque ele está percebendo, e você tem eleitor, você tem uma arma que é o voto. De 4 em 4 anos, você renova o seu voto ou não. Esses candidatos, saibam, a origem é Cândido. Cândido quer dizer o quê? Limpo. Se não são limpos, não merecem daí. E nós vamos continuar sendo enganados? E daí? Doutor Cabreira, será que todas essas pesquisas não refletem, talvez, o pior momento político, institucional e econômico que esse país já viveu? Já passei dos 50 anos, eu peguei hiperinflação, eu peguei as greves no ABC, eu peguei impeachment do Collor, tudo. Impeachment Eu da Dilma. nunca vi o povo tão desalentado, eu nunca vi um povo tão desesperançoso. Né? O que nós temos discutido muito hoje é o seguinte, você sempre tinha uma perspectiva, né? Você tinha, a última perspectiva era a eleição. Não, depois que for eleito, aí agora está se jogando tudo para a reforma. E a gente sabe que pode vir essa reforma da Previdência, pode vir o que acontecer. Não há um descontrole político, né? Não há uma ação
6 meses desse governo, não há uma ação. Isso aí é um reflexo, não são as pesquisas, não. Quando você não acha, não há eu gostaria de lembrar de uma ação desse governo que você diz assim, Te mostro. puxa, isso aqui foi positivo, 11 de março, isso aqui tem 11 de mudado. março, um decreto que economiza 200 milhões por mês. Te mostro. A imprensa não disse, o que eu percebo é 200 que milhões todos por os mês. dias estão fechando empresas, todos os dias. Olha, hoje você Isso é vai até reflexo agora, vou 20 fazer uma ano propaganda passado. aqui, hein? Faz aí. McDonald's era 23, agora tá lá, 2 por 15, sabe por quê? Porque não tem ninguém nem para comprar McDonald's. Senhor pergunta- Esse país senhor está numa pergunta- senhor pergunta profunda crise econômica, Que a TV pública não dá pra social, falar preço, mas- econômica, social. Então, isso é um reflexo dessas pesquisas. senhor Não não que vai a pôr- imprensa que está comprada, tá isso não. O país nunca esteve tão ruim, tão afundado. Essa é a grande verdade. Nada disso. Meu Deus do céu! Chega. Tá, as opiniões começam a ficar quentes agora e o programa acabou. Não? 365 dias tem um ano. Foram 20 anos de roubalheira. Agora, em 6 meses, você vai querer consertar? Ora, não somos incautos. Faça favor. Concordo Às com o vezes- senhor, rapidinho, numa coisa que o senhor falou, e é verdade. Não seja no ditado popular, Maria vai com as outras, e é um ditado realmente que não deve ser por. Não acredite em tudo que a imprensa leva e traz até você. Seja você Pesquise. a sua opinião, pesquise antes. Uma grande tristeza quando você falou que as empresas foram embora, o que nós perdemos aqui foi uma coisa chamada FENAC, que era a maior livraria de cultura que nós Nossa. tínhamos e que nós precisamos Saiu realmente, xingando, hein? tá Saiu ok? xingando. Então foi uma grande perda e uma pena. Mas acredite na sua opinião. Você tem uma coisa chamada título de eleitor na tua mão. Pense bem na próxima eleição. Ó, eu posso falar o valor que eu vejo num programa como esse, doutor Cabreira? É que é o seguinte, você tem a notícia aqui fria do jornal. O doutor Cabreira tem uma visão, ele defende uma tese a respeito. O Pestana defende outra tese. Outro. Mas quem julga, o grande julgador não é o Moro, é o telespectador que está agora do outro lado, nos acompanhando e assistindo aqui, doutor Cabreira, a novela, aqui é a novela Real. da vida real. Isso Aqui é a real, novela isso que aí. impacta o seu bolso, o seu dia, a sua família. Então eu fico feliz que a TV Comunitária Nacional esteja se prestando a este serviço de trazer ideias divergentes, pensamentos divergentes, para que você possa fazer você é o grande julgador, você é o grande juiz, para você, porque não dá realmente para você acreditar em tudo que você lê. Não dá para você acreditar em tudo que você Isso lê. é prestar um serviço relevante à democracia. As opiniões e tese, minoria ou maioria, têm que ser respeitadas. Tem que Os Mas elas têm debates que ser voltaram. debatidas. Tinham acabado os programas de debate da televisão brasileira por falta de coragem. E a televisão comunitária do Brasil veio para trazer isso. O debate, você pode participar. O programa acabou, mas a partir de amanhã nós temos mais debate das 9 às 10 da noite, no 11 95648 2828. Use esse instrumento que faz com que você também se manifeste e possa dar sua opinião. Quero agradecer demais, doutor Cabreira, obrigado a todos, parceiros. pela sua presença, por estar conosco. Pestana, também uma alegria Quero agradecer. estar aqui com você. Tony, nosso colega. Agradeço muito por essa participação que só tem a acrescentar nós brasileiros. Com E certeza. quero agradecer principalmente a vossa majestade, o telespectador que esteve aqui conosco, o cidadão acompanhando esse debate. E na sequência convido você a ficar ligado na programação da Com Brasil, porque tudo que é bom com o Brasil fica melhor. Debate é bom? Debate com o Brasil fica melhor. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.